Galera, nós pegamos os principais pontos da entrevista do Levenciano para o Mauro César e separamos nesse vídeo aqui para vocês. Vocês curtem tudo isso agora, logo depois da vinheta. Solta essa vinheta aí, William. Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam bem-vindos ao canal e antes de partir para as notícias, queria rapidinho pedir para vocês curtirem e compartilharem o nosso vídeo nos grupos de WhatsApp e se inscreverem no canal e também ativarem o sininho de notificação. Quando vocês ativam o sininho, assim que a gente lança um vídeo novo, vocês já ficam sabendo. A gente fica correndo atrás das notícias e assim que a gente lança um vídeo novo, o YouTube já notifica vocês. Valeu, galera! E o Levenciano deu uma entrevista para o Mauro César, fez uma live até longa, falou sobre vários assuntos e nós separamos alguns assuntos, os mais importantes na nossa visão, eu acho que na visão da torcida também, para falar para vocês agora. O primeiro assunto, ele já chegou falando de patrocínio master. O que ele disse, e eu concordo em parte, é que o patrocínio master do Vasco é muito baixo, gira em torno de 5 milhões de reais. É ridículo mesmo, é pífio. E aí o que ele disse é que o que ele quer trazer para o Vasco é patrocínio master de 10 a 15 vezes mais alto do que o Vasco recebe hoje. Não sei se realmente tem condições, mas ele falou que quer trazer esses patrocínios, a gente não sabe se realmente tem condições. O futebol brasileiro recebeu um patrocínio desse, né? Mas ele falou que o que está no projeto é que ele quer trazer patrocínio master de 10 a 15 vezes maior do que o Vasco recebe hoje. Eu acho que é válido, eu acho que é importante querer mais mesmo. Os patrocinadores master, para a maioria dos clubes brasileiros, estão pagando pouco e eu acho que o projeto é audacioso e realmente tem que pagar mais. O valor a gente ainda não sabe, mas realmente o futebol brasileiro está recebendo um patrocínio master, principalmente o Vasco. O Vasco recebe um patrocínio master muito baixo. O segundo assunto é sobre a fonte de receita, para o clube, de receita para pagamento de dívida também. Ele falou que o Vasco vai trabalhar em duas fontes, tudo isso se ele for eleito presidente do Vasco. Ele vai trabalhar em duas alternativas. Uma, um empréstimo vindo de bancos estrangeiros, e a outra é transformar o futebol do Vasco em empresa e vender as cotas, né? Basicamente como fazem os clubes europeus que são geridos como empresa, né? Vários clubes na Inglaterra e isso já está tomando conta da Europa mesmo. Até também nesse meio da arrecadação, nesses trâmites de arrecadação, também para o pagamento de dívida. O que ele disse é o seguinte, é que o empréstimo, alguns empréstimos feitos por empresas de fora, os juros seriam muito menores do que o Vasco paga, por exemplo, de multa de correções monetárias ou de juros quando deixa de pagar um acordo. E aí o Vasco é penalizado pela justiça e tem que pagar um valor muito maior. Realmente ele está certo. E isso acontece muito com o Vasco. Então, nesse ponto, realmente, o que ele diz faz sentido. E os juros de empréstimos vindo de fora seriam muito menores do que acontece quando o Vasco deixa de pagar. E o Vasco sempre está deixando de pagar algum acordo na justiça, né? O que ele disse também é que ele tem 13 novas fontes de receita. Além das fontes de receita que o Vasco já tem, o projeto tem a ideia de novas 13 fontes de receitas para o Vasco. E ele já tinha dito, né, que no período de 6 anos, o projeto quer arrecadar mais ou menos 400 milhões de dólares. O que daria 2 bilhões e 100 milhões de reais. E foi perguntado a ele como ele está vendo a pandemia, né? A pandemia do coronavírus e o prejuízo que isso poderia causar ao Vasco. O que ele falou foi o seguinte, que infelizmente essa pandemia aconteceu, mas que para o Vasco, para o projeto, isso não foi ruim. Não a pandemia em si, mas financeiramente. Porque o que acontece? Já há algum tempo o dólar e o euro vem numa alta mesmo, vem bem crescente. E as dívidas do Vasco são real, obviamente. Seria mais fácil pagar essas dívidas do Vasco por conta de serem real, porque o aporte viria em euro ou em dólar. Então o Vasco não sentiria o projeto para o Vasco, não iria sentir muito tudo isso que está acontecendo, toda essa crise também financeira. Além dessa crise sanitária, essa crise na área da saúde, essa crise financeira também, esse pagamento de dívidas, esse aporte para o Vasco não seria muito sentido porque viria o aporte em euro ou em dólar
um dinheiro que está valendo muito mais do que o real, e a dívida do Vasco é em real. E perguntaram também como ele quer trazer grandes jogadores com o Vasco endividado do jeito que está, com essa dívida toda. E o que ele disse é o seguinte: ele não pode, o Vasco, a torcida, o clube, ninguém quer mais esperar talvez 20, 15, 20 anos para botar o clube em ordem. Então, um jogador europeu, um jogador grande que venha para o Vasco, ou vários que venham para o Vasco, não seriam só um custo. As pessoas tendem muito a ver o custo, segundo as palavras dele, né? E tem que olhar também o que isso traria, a receita nova que isso traria. A receita seria muito maior do que o custo, o lucro seria muito maior do que o custo. Então isso também vai ajudar a gerar receita para o Vasco. Aí ele deu o exemplo dos patrocínios Masters, né? Que como que você vai querer pagar 5 milhões num patrocínio Master, você tendo um Touré jogando no clube? Por exemplo, Touré, Giovinco, Balotelli, são os jogadores que estavam sendo noticiados, né? Então o patrocínio Master seria muito maior do que é hoje. Hoje o Vasco não tem nenhum grande jogador de verdade, uma grande contratação. Tem promessas que podem ser grandes jogadores, como Thales Magno, até como Marrone, mas o Vasco não tem um grande jogador. Então ninguém se interessa em pagar muito para colocar a sua marca onde não vai ter uma visibilidade muito grande. Nesse sentido ele está certo mesmo, eu concordo. Eu acho que grandes jogadores atraem mesmo grandes marcas. Ele até deu exemplo da Amazon, do Uber e dessa empresa Mais também, uma empresa que o CEO dessa empresa é o Daniel Angel. Segundo ele está fechando uma parceria com esse CEO para implementar no Vasco mais ou menos o mesmo que foi implementado no Magazine Luiza. Ele quer fazer casas Vasco virtuais e físicas. E nessas casas Vasco virtuais, ele quer implementar mais ou menos o que foi implementado no Magazine Luiza, gerando uma fonte de receita muito alta. E esse Daniel Angel é o CEO que bolou esse projeto. E ele segundo ele é vascaíno, né? Segundo o Levin, ele falou que esse rapaz é vascaíno e está tentando fechar uma parceria com ele para que ele venha a gerir também essas casas Vasco virtuais para implementar esse sistema aqui no Vasco, né? E algo muito importante que ele falou é que hoje mesmo, na segunda-feira, ele está fechando uma parceria com o Francisco Pérez. Quem é Francisco Pérez? Francisco Pérez foi o diretor executivo que levantou o Barcelona. O Barcelona vinha de uma época muito ruim antes do Ronaldinho Gaúcho chegar, e o Francisco Pérez entrou no Barcelona e levantou o clube. E ele está fechando uma parceria mesmo para que ele seja o diretor executivo de grandes negócios do Vasco, na gestão dele, se ele ganhar do Levin, né? E hoje mesmo, na segunda-feira, ele vai ter uma reunião virtual com o Francisco Pérez, e já, segundo ele, já está tudo alinhado para que ele realmente seja o diretor executivo do Vasco. Isso é muito bom, porque isso vai gerar, até mesmo o Levin falou isso, né? Segundo o próprio Levin, isso vai gerar um olhar diferente para o mercado estrangeiro e para investimentos estrangeiros, europeus, árabes, investimentos estrangeiros no Vasco. Realmente, se realmente acontecer isso, é uma grande contratação para o Vasco e vai gerar realmente olhares de investimentos e investidores estrangeiros para o Vasco mesmo. Ele falou do estádio, a gente tem até um vídeo, tá aqui no card, então se você quiser dar uma olhada lá, sobre os estádios, né? Nós fizemos um vídeo sobre o projeto da diretoria atual e o projeto desse estádio da Cernic, que vai estar nesse grande projeto do Levin esse ano, se ele ganhar as eleições. E aí por que eu estou falando isso? Porque ele disse que 85% da obra desse projeto dele para o Vasco, do estádio, vai ser feito pela Cernic, que é uma empresa sueca. E os outros 15%, ele está fechando uma parceria com uma empresa que fez o estádio do Tottenham. E aí o Vasco vai ter esse aporte e vai pagar num longo período todo o projeto. E aí nesse vídeo aí que a gente fez sobre os dois projetos, tanto da diretoria atual para a reforma de São Januário, quanto dessa do projeto do Levin, esse vídeo tá aí no card para vocês darem uma olhada lá, um vídeo muito bom que a gente fez. E também outra notícia muito importante que ele deu em primeira mão lá pro Mauro César, é que essa semana ele já vai fechar a primeira contratação, o primeiro jogador, esse grande jogador, desses grandes jogadores que ele quer contratar europeus. Essa semana ele já vai fechar a primeira. E vamos ver, né, se essa semana sai, vamos ver quem é. Tem várias especulações, Giovinco, Balotelli, Ibrahimovic, que ele mesmo disse que não é tão fácil, e a gente sabe que não é. O próprio Touré, que não veio para o Botafogo.
Vamos ver, vamos esperar e ver o que acontece. E ele também frisou que, ao que tudo indica, vai ser um técnico europeu. Ele quer um técnico europeu já para o ano que vem, se ele ganhar as eleições, para assumir o Vasco. Jogadores europeus, e ele acha que essa linha de raciocínio de técnico europeu é o melhor. Realmente, os técnicos europeus são bem preparados. Vamos ver qual técnico europeu, mas vamos esperar que venha um técnico bom. Para o quilate desses jogadores que ele quer contratar, provavelmente vai vir um técnico europeu já conhecido e respeitado, né? E para finalizar, ele falando das eleições, ele disse que seguramente já tem mais de 1.000 votos. O colégio eleitoral do Vasco gira em torno de 4 a 5 mil pessoas. Ele seguramente disse que já tem mais de 1.000 votos e já tem algumas chapas querendo trazer o apoio para ele. Ele conversa muito, falou que tem 7 grupos, todos lotados no WhatsApp, e esses 1.000 votos seguros ele já tem. Vamos ver o que acontece, vamos ver se realmente ele vai ter esse apoio todo. O que eu acho que vai acontecer, se ele ganhar, o que ele quer implementar no Vasco, ele quer transformar o Vasco numa grande empresa. Ele quer transformar o Vasco numa empresa a nível mundial, uma grande empresa, e que o carro-chefe dessa empresa seja o futebol. Ele quer fazer no Vasco exatamente o que está sendo feito em grandes clubes da Europa. Chelsea, Tottenham, Manchester City, agora o Newcastle. São vários clubes da Europa, principalmente da Premier League, né, que estão implementando esse sistema, e ele quer exatamente transformar o Vasco no que esses clubes grandes da Europa estão se transformando. Eu acho que é muito válido, o projeto dele é muito válido. A gente, como vascaíno, na minha visão, na minha opinião, a gente está muito machucado de sempre projetos pequenos para o Vasco e de sempre aquela safadezazinha ali de amadorismo, de briga política, e a gente às vezes nem acredita nas grandiosidades que podem acontecer no Vasco. Eu acho que a gente tem que abraçar os projetos bons que venham para engrandecer o Vasco, e esse projeto do Levin, se der certo, vai tornar o Vasco realmente imbatível no Brasil e talvez imbatível na América do Sul e um dos grandes clubes do mundo. O projeto dele é muito bom. O que eu acho que deveria acontecer, mas a gente sabe que não vai acontecer, vários vascaínos ilustres se unirem, vascaínos que estão querendo ganhar as eleições, vascaínos que estão querendo disputar as eleições, se unirem em torno desse projeto. Mas eu acho que não vai acontecer. Acho também que podem vir outros projetos, bons projetos, tanto do Júlio Brandt, que também tem bom projeto para o Vasco, o Fred Lopes, ou qualquer outro que venha se candidatar. Mas falando desse projeto do Levin, é um projeto muito bom. Vamos ver se dá certo, vamos ver o que acontece, vamos ver se vai ter eleições diretas, vamos ver se ele ganha a eleição, ou se outro que ganha a eleição que também tenha um bom projeto, que a torcida também abrace. A gente tem sempre que querer o bem do Vasco e abraçar um projeto que seja bom para o Vasco, seja de quem for, Levinciano, Júlio Brandt, Fred Lopes, torcedor, o sócio que vota, o torcedor que é sócio-torcedor, ou o torcedor que vai nos jogos. A gente tem que abraçar projetos bons para o Vasco, seja de quem for. É isso, galera. Essas foram as informações, esse foi o apanhado que a gente fez dessa entrevista muito boa que o Levinciano deu ao Mauro César. Não esquece de curtir, compartilhar o nosso vídeo, isso ajuda a gente. Quando você curte, o YouTube indica o nosso vídeo, sugere o nosso vídeo para mais vascaínos. Não esquece também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Um abração, fica com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.